Imagina viver numa das cidades mais prósperas e desenvolvidas do mundo antigo, cercado de família e conforto. Esse homem era Abrão, que vivia em Ur dos Caldeus, uma terra de idólatras e de muita riqueza material. Ele já tinha 75 anos de idade, uma fase da vida onde a maioria das pessoas só procura descanso e segurança. De repente, a voz do Deus Altíssimo rasga o silêncio da sua rotina com uma ordem que parecia loucura. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Repara no detalhe. Deus não disse o nome do lugar, não deu o mapa e não explicou o caminho. Aqui está a primeira grande lição. Muitas vezes, Deus pede o teu sim antes de te mostrar o destino final. Deus estava a pedir a Abrão para trocar o que era visível e seguro por aquilo que era invisível e prometido. Muitos de nós queremos garantias, queremos contratos assinados e queremos saber exatamente onde vamos pisar. Mas a fé bíblica começa exatamente onde as nossas certezas humanas terminam. Deus fez uma promessa quádrupla a Abrão para o motivar naquela caminhada solitária. Farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abrão não discutiu, não pediu tempo para pensar e não apresentou desculpas sobre a sua idade avançada. A Bíblia diz de forma simples e poderosa: Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Este é o segredo de uma vida com propósito. A obediência imediata à voz de Deus. Ele pegou na sua esposa Sarai, no seu sobrinho Ló, e em todos os seus bens, e começou a caminhar para o desconhecido. Sair da casa do pai significava abandonar as tradições antigas e o sistema de crenças que o rodeava. Para viveres o novo de Deus em 2026, talvez precises de abandonar o conforto das tuas velhas desculpas. Abrão tornou-se o primeiro nômada da fé, alguém que vivia em tendas enquanto esperava por uma cidade eterna. A sua jornada ensina-nos que a bênção de Deus não está ligada a um lugar geográfico, mas à tua posição de obediência. Tu não precisas de ver o final da escada para deres o primeiro passo. Só precisas de confiar em quem te chamou. Abrão deixou para trás o seu passado para se tornar o pai do futuro de toda a humanidade. Se ele tivesse ficado em Ur, seria apenas mais um homem rico esquecido pela história. Porque ele saiu, ele tornou-se o amigo de Deus e o canal de bênção para todas as gerações. A pergunta para ti hoje é: o que é que Deus te mandou deixar para que possas finalmente avançar? O medo de perder o que tens é o que te impede de conquistar o que Deus preparou para ti. À medida que Abrão avançava pela terra de Canaã, ele não encontrou um lugar vazio à sua espera. A terra já estava ocupada pelos cananeus, um povo forte e estranho à sua fé. Mesmo assim, Deus apareceu a Abrão e reafirmou: a tua descendência darei esta terra. Abrão tinha um problema biológico gigante. Ele era velho e a sua esposa Sarai era estéril. Humanamente falando, era impossível ele ser pai de uma grande nação se nem sequer conseguia ter um filho. Mas Abrão não reagiu com dúvida. Ele reagiu com adoração, levantando altares ao Senhor por onde passava. O altar era a prova de que Abrão reconhecia que aquela terra, embora ainda não fosse dele, já pertencia a Deus. A segunda lição é: adora Deus pela promessa, mesmo quando a realidade ainda parece contrária. A caminhada de Abrão foi cheia de altos e baixos, de momentos de fome e de desafios familiares. Mas a marca da sua vida foi a perseverança em acreditar no que Deus tinha dito. Anos depois, Deus mudou o seu nome de Abrão, que significava pai elevado, para Abraão, pai de multidões. Deus mudou a identidade dele antes mesmo de mudar a circunstância da sua vida. Isso ensina-nos que Deus trabalha primeiro dentro de nós para depois realizar o milagre fora de nós. Muitas vezes, tu estás à espera de uma mudança externa, mas Deus quer mudar a forma como te vês. Abraão olhava para as estrelas do céu e tentava contá-las, lembrando-se da promessa de Deus. Assim será a tua descendência, dizia o Senhor.
enquanto ele ainda não tinha nenhum herdeiro. A fé de Abraão foi imputada como justiça, porque ele creu contra toda a esperança humana. Ele não se focou na morte do seu próprio corpo, ou na esterilidade do ventre de Sara. Ele focou-se na fidelidade daquele que tinha feito a promessa. A tua vitória não depende da tua força, mas da fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra. Abraão tornou-se o pai da fé, não porque fosse perfeito, mas porque foi obediente e persistente. Ele atravessou desertos, enfrentou guerras e esperou décadas para ver o nascimento de Isaque. O chamado de Abraão é um convite para saíres da tua zona de conforto e entrares na zona do milagre. Deus ainda está à procura de pessoas que estejam dispostas a sair para que possam chegar. O teu destino não está onde estás agora, mas onde a tua obediência te levará. Não tenhas medo de deixar o que é bom para trás em troca daquilo que é excelente. O Deus que guiou Abraão através do deserto é o mesmo que está pronto para guiar os teus passos hoje. Levanta o teu altar de confiança, olha para as estrelas e acredita. A promessa ainda está de pé. Sai da tua terra emocional, abandona os teus traumas e caminha para a terra da tua herança. A jornada pode ser longa, mas a recompensa de ser chamado amigo de Deus vale qualquer sacrifício. O teu sim hoje pode mudar a história da tua família para as próximas 1000 gerações. Imagine viver em um tempo onde a voz de Deus não era ouvida há 4 séculos. Zacarias era um sacerdote fiel, um homem que vivia de forma justa e irrepreensível diante do Senhor. Ele e sua esposa Isabel tinham um grande peso no coração: o sonho não realizado de ter um filho. A Bíblia diz que ambos eram avançados em idade, e Isabel era considerada estéril pela sociedade. Naquela cultura, não ter filhos era visto como um sinal de desonra ou esquecimento divino. Zacarias já tinha envelhecido e provavelmente já tinha parado de orar por aquele milagre específico. Mas a escala de tempo de Deus é muito diferente da nossa pressa humana. Chegou o dia em que Zacarias foi escolhido por sorteio para realizar o serviço mais sagrado de um sacerdote. Ele entrou no lugar santo do templo para queimar incenso diante do Senhor, enquanto a multidão orava do lado de fora. Era o momento mais solene da sua carreira e da sua vida religiosa. De repente, à direita do altar do incenso, apareceu uma figura resplandecente, o anjo Gabriel. Zacarias ficou aterrorizado, e o medo tomou conta de todo o seu ser ao ver o sobrenatural. Mas o anjo disse as palavras que todo coração aflito precisa ouvir: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho. Repare na profundidade disso. Deus respondeu a uma oração que Zacarias talvez já tivesse esquecido. Aqui está a primeira lição. Deus não tem prazo de validade para as suas respostas. Só porque você parou de pedir, não significa que Deus parou de preparar a bênção. O anjo revelou que o filho se chamaria João, e que ele seria grande diante do Senhor. Ele seria o precursor, aquele que prepararia o caminho para o Messias, vindo no espírito de Elias. Mas Zacarias, em vez de celebrar, olhou para as suas próprias limitações físicas. Ele perguntou: como saberei isto? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada em idade. Muitas vezes, a nossa lógica humana se torna uma barreira para o agir de Deus. Zacarias queria uma prova, uma garantia intelectual para algo que só pode ser aceito pela fé. Ele duvidou da promessa porque olhou para o próprio corpo em vez de olhar para o Criador da vida. O anjo Gabriel respondeu com autoridade: eu sou aquele que está na presença de Deus. Ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras. O silêncio de Zacarias não foi apenas um castigo, foi um período de gestação para a sua fé. Às vezes, Deus nos emudece para que paremos de confessar a nossa dúvida e aprendamos a observar o seu poder. Enquanto Zacarias estava no templo, o povo do lado de fora estranhava a sua demora. Quando ele finalmente saiu, não conseguia pronunciar uma única palavra, apenas fazia acenos. Todos entenderam que ele havia tido uma visão gloriosa no santuário de Deus. Zacarias voltou para casa carregando um segredo que não podia ser dito apenas vívido. Pouco tempo depois, Isabel concebeu,
exatamente como o anjo havia prometido. Ela se manteve oculta por 5 meses, celebrando o fim da sua vergonha e a bondade do Senhor. A gravidez de Isabel foi o sinal de que o tempo de silêncio de Deus sobre Israel estava terminando. A lição aqui é clara. O milagre de Deus muitas vezes começa no silêncio e na privacidade. Quando o bebê nasceu, os vizinhos e parentes queriam dar o nome do pai ao menino, mas Isabel insistiu. Não, ele se chamará João. Todos questionaram, pois não havia ninguém com esse nome na linhagem daquela família. Perguntaram então a Zacarias, que ainda estava mudo, há 9 longos meses. Ele pediu uma tabuinha de escrever, e para surpresa de todos, escreveu: O seu nome é João. Naquele exato momento, a sua língua se soltou e ele voltou a falar, mas não para reclamar ou duvidar. A primeira coisa que Zacarias fez ao recuperar a voz foi louvar e bendizer a Deus. Ele entendeu que o nome João significa o Senhor é gracioso. Zacarias foi cheio do Espírito Santo e começou a profetizar sobre o destino do seu filho e a vinda de Jesus. Ele percebeu que a sua dor pessoal de não ter filhos era parte de um plano muito maior para salvar a nação. A segunda lição é: o seu processo de espera serve para te preparar para uma mensagem maior. O silêncio ensinou a Zacarias que Deus é fiel, mesmo quando nós somos falhos. João Batista cresceu e se tornou a voz que clama no deserto, preparando o caminho para o Salvador. A história de Zacarias nos encoraja a nunca desistir de acreditar na fidelidade divina. Talvez você esteja vivendo um tempo de silêncio ou se sinta emudecido pelas circunstâncias da vida. Aproveite esse tempo para observar o que Deus está gerando no secreto da sua existência. Não permita que a sua lógica humana limite o que o Todo-Poderoso pode realizar em sua vida. Zacarias entrou no templo como um sacerdote cansado e saiu como o pai de um profeta. A sua idade não é um impedimento. A sua esterilidade não é o fim. E a sua dúvida pode ser curada. Deus quebra o silêncio no momento exato em que a promessa está pronta para nascer. Aprenda a escrever o nome da sua vitória antes mesmo de ver o milagre concluído. Confie que aquele que ouviu a sua oração anos atrás ainda está trabalhando no seu favor hoje. A voz que foi calada pela dúvida será a voz que anunciará a salvação para muitos. O silêncio de Zacarias terminou em cânticos, e o seu tempo de espera também terminará em celebração. Imagine um homem que escolheu trocar o conforto das cidades e os privilégios do sacerdócio pela dureza do deserto. João Batista não era um pregador comum. Ele era a personificação da profecia de Isaías escrita séculos antes. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele se vestia com peles de camelo e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, vivendo com o mínimo necessário. Sua vida era uma mensagem de protesto contra a hipocrisia e o luxo vazio daquela geração. No deserto da Judéia, João começou a liberar uma mensagem que sacudia as estruturas espirituais de Israel. Ele não pregava o que as pessoas queriam ouvir, mas o que elas precisavam ouvir para serem salvas. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Era o seu grito constante e corajoso. Aqui está a primeira lição. O deserto não é um lugar de abandono, mas o lugar onde Deus forma a sua autoridade. Muitas vezes Deus te afasta do barulho e das multidões, para que a sua voz ganhe o peso da verdade. Multidões saíam de Jerusalém e de toda a Judéia para ouvi-lo. João não buscava aplausos. Ele buscava corações transformados e vidas alinhadas com o Criador. Ele batizava as pessoas no Rio Jordão, como um sinal externo de uma mudança que acontecia no interior. Quando os religiosos e poderosos chegavam até ele apenas por curiosidade, João não recuava. Ele os confrontava, chamando-os ao arrependimento sincero, e não apenas a rituais vazios de significado. A preparação que João fazia não era física, não era sobre pavimentar estradas de pedra ou de asfalto. Ele estava pavimentando os corações, removendo as pedras do orgulho e os vales da depressão espiritual. Para Jesus entrar na sua vida, você precisa permitir que o João Batista da consciência prepare o caminho. Endireitar as veredas significa abandonar a vida torta, as mentiras
e tudo o que impede a sua caminhada com Deus. João sabia que ele era apenas o anunciador, o amigo do noivo que prepara a festa para a chegada do protagonista. Sua identidade estava firmada no fato de ser um servo, alguém que apontava para algo muito maior que ele mesmo. Muitas vezes a gente quer ser o centro das atenções, mas João nos ensina o valor de sermos o suporte do propósito divino. Ele entendia que o seu batismo com água era apenas um preparativo para aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O fogo purifica, o fogo transforma e o fogo consome o que é inútil, para que o que é eterno permaneça. Você está disposto a deixar o fogo de Deus queimar as suas velhas vontades para que o novo nascimento aconteça? O deserto de João Batista ainda ecoa hoje, chamando cada um de nós para uma reflexão profunda. Não se constrói um futuro sólido sobre uma vida que se recusa a abandonar os erros do passado. Prepare o caminho, limpe a casa do seu coração e esteja pronto para o que o Messias vai realizar em você. Certo dia, enquanto João batizava no Jordão, ele viu alguém caminhando em sua direção. O Espírito Santo revelou instantaneamente a identidade daquele homem que parecia apenas mais um na multidão. João parou tudo, apontou o dedo e declarou a frase que mudaria a história: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Naquele momento, o precursor encontrou o Salvador, e a promessa se tornou uma realidade visível. Jesus pediu para ser batizado por João, mas o profeta recuou, sentindo-se indigno até de desamarrar as suas sandálias. "Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim?" perguntou ele com profunda humildade. Jesus respondeu que era necessário cumprir toda a justiça, e João obedeceu, submergindo o Mestre nas águas do Jordão. Ao sair da água, o céu se abriu, e o Espírito de Deus desceu como uma pomba sobre Jesus. A voz do Pai ecoou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." A missão de João Batista atingiu o seu ápice. Ele apresentou o Messias ao mundo e validou o seu ministério. João não teve ciúmes quando seus discípulos começaram a seguir Jesus. Ele celebrou o sucesso do reino. Muitas vezes o nosso ego quer os créditos, quer o reconhecimento e quer ser lembrado por tudo o que fazemos. Mas a verdadeira grandeza, segundo Jesus, pertence aos que, como João, sabem ocupar o seu lugar de serviço. João Batista não se corrompeu, não mudou sua mensagem para agradar ao rei Herodes e não se vendeu ao sistema. Ele pagou o preço da sua integridade com a própria vida, sendo preso e martirizado por defender a verdade. Mas o seu legado permanece como o padrão de fidelidade para todos os que querem servir a Deus de verdade. Jesus disse que, entre os nascidos de mulher, ninguém era maior do que João Batista. Isso não era sobre poder político ou riqueza, mas sobre a clareza do seu propósito e a força do seu caráter. João foi a lâmpada que ardeu e iluminou até que o sol da justiça, que é Jesus, aparecesse no horizonte. Hoje, nós também somos chamados a sermos vozes no deserto deste mundo moderno e barulhento. Somos chamados a preparar o caminho para a volta do Senhor, vivendo com integridade e amor. O arrependimento não é uma palavra de condenação, mas uma palavra de libertação e de retorno à casa do Pai. Deixe que a mensagem de João Batista endireite os caminhos tortuosos da sua vida hoje. Abandone o orgulho que te impede de ver o Cordeiro de Deus agindo nas suas dificuldades. Seja humilde o suficiente para diminuir, para que a glória de Deus possa crescer através de você em 2026. O mundo está faminto por uma verdade que não seja apenas de palavras, mas de vida e de sacrifício. João preparou o caminho com água, mas Jesus quer completar a obra em você com um fogo do Espírito. O reino de Deus está ao alcance da sua mão. Basta você ter a coragem de mudar de direção. O grito do deserto ainda ressoa. O rei está chegando. E o seu convite é para todos os que têm sede de justiça. Imagine passar décadas da sua vida esperando por uma única pessoa. Simeu era um homem justo e piedoso que vivia em Jerusalém. Ele carregava consigo uma promessa extraordinária, feita pelo Espírito Santo. Foi revelado a ele que não veria a morte antes de contemplar
o Cristo do Senhor. Os anos se passaram, e os cabelos de Simeão branquearam com o tempo. Muitas pessoas ao seu redor já haviam desistido de esperar pela redenção. Mas Simeão não era movido por circunstâncias, mas pela fidelidade de Deus. Aqui está a lição. A sua espera não é tempo perdido, é tempo de preparação. O segredo da perseverança é manter os olhos no propósito e não no relógio. El frequentava o templo todos os dias com a expectativa de um vigia atento. Certo dia, o Espírito Santo o impulsionou a ir ao pátio do templo no momento exato. Perto dali, um casal humilde trazia um bebê de 40 dias nos braços. Maria e José não tinham aparência de nobreza e nem carregavam ouro. Eles traziam apenas um par de aves para o sacrifício, sinal de sua pobreza. Mas, para quem está em sintonia com Deus, a glória não precisa de adornos. Simeão não precisou de trombetas para saber que aquele bebê era o Salvador. Enquanto a multidão passava apressada, ele viu a luz das nações envolta em panos. Muitas vezes, o seu milagre passa ao seu lado, e você o ignora pelas aparências. A sensibilidade espiritual nos permite reconhecer a Deus na simplicidade. Simeão aproximou-se do casal com um brilho no olhar que eles nunca esqueceriam. El não pediu licença aos sacerdotes importantes para chegar perto da criança. El sabia que aquele era o momento pelo qual ele tinha respirado toda a vida. Sua vida era uma sentinela de fé que agora estava prestes a entregar o posto. A promessa de Deus sobre a sua vida tem um dia e um local para se cumprir. Esteja no seu templo, cumpra o seu dever e mantenha o coração sensível. O Deus de Simeão é o Deus que não falha, com quem deposita nele a confiança. A paciência é a virtude que nos mantém de pé quando todos os outros desistem. Simeão é o exemplo de que a fidelidade a longo prazo gera recompensas eternas. Não importa quanto tempo passe, a palavra de Deus não volta vazia. O encontro que mudaria a história estava prestes a acontecer em um abraço. Com as mãos trêmulas pela idade, Simeão tomou o menino Jesus em seus braços. Aquele momento foi a conclusão gloriosa de uma jornada de fé absoluta. Ele ergueu os olhos aos céus e soltou um cântico que ecoa até os dias de hoje. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, preparada diante de todos os povos. Simeão entendeu que Jesus era a luz para iluminar todas as nações da terra. A paz que ele sentiu naquele abraço foi maior do que qualquer medo da morte. Quando você toca no propósito de Deus, a sua alma finalmente encontra descanso. Maria e José ficaram maravilhados com as palavras daquele ancião. Simeão os abençoou, mas também trouxe uma profecia sobre o peso da missão. Ele disse a Maria que o menino seria motivo de queda e elevação para muitos, e avisou que uma espada traspassaria a alma dela, referindo-se à dor da cruz. A salvação traz alegria, mas o caminho da redenção envolve sacrifício e entrega. Simeão entendeu que Jesus veio para revelar as intenções ocultas dos corações. A lição final é sobre o privilégio de ser uma testemunha do agir de Deus. Simeão não realizou grandes prodígios públicos, mas ele simplesmente creu. Sua maior conquista foi a paciência de esperar e a visão de reconhecer o Messias. Muitas vezes queremos o destaque, mas o maior milagre é ter Jesus em nós. Ter o Salvador na vida dá sentido a todos os desertos que atravessamos. Logo depois, a profetisa Ana também chegou e começou a louvar a Deus. Deus honrou a velhice daqueles dois servos, mostrando que ele valoriza a constância. A sua condição, ou o seu tempo de espera, não diminuem o valor da sua promessa. O encontro no templo é um convite para você renovar sua esperança hoje. Não desista antes de ver o que Deus te prometeu. Mantenha-se vivo pela fé. O seu momento de paz chegará quando você abraçar o seu milagre com gratidão. A luz de Deus já brilhou e ela está disponível para quem olha além do óbvio. Prepare o seu coração, pois o que você espera pode estar mais perto do que imagina. Simeão segurou a vida nas mãos e descobriu que valeu a pena cada segundo. Que a sua fé seja firme e que o seu encontro com o Mestre
seja a sua recompensa. Confie que aquele que começou a obra é fiel para completá-la em sua história. Jesus e os seus discípulos estavam a caminho de Jerusalém quando pararam numa pequena aldeia chamada Betânia. Ali vivia uma mulher chamada Marta, que, com muita alegria, abriu as portas da sua casa para o receber. Marta era uma mulher prática, ativa e dedicada ao serviço e à hospitalidade. Ela queria oferecer o melhor banquete possível para o hóspede mais ilustre que já tinha recebido. Enquanto isso, a sua irmã Maria tomou uma decisão que quebrava todos os protocolos da época. Maria sentou-se aos pés de Jesus, na posição de uma discípula, para ouvir as suas palavras. Aqui vemos o contraste que define muitas das nossas lutas diárias até hoje. Marta estava distraída com muito serviço, correndo de um lado para o outro na cozinha. Ela estava preocupada com os detalhes, com o horário e com a organização da casa. Maria, por outro lado, estava focada na presença, no ensino e na conexão espiritual com o Mestre. Marta começou a sentir o peso do cansaço, e com ele veio o sentimento de injustiça. Ela aproximou-se de Jesus e fez uma reclamação direta, esperando que ele fizesse algo. Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir sozinha? Diz-lhe que me ajude. Marta achava que o seu trabalho era a única forma de honrar a Jesus naquele momento. Muitas vezes, nós também nos tornamos prisioneiros das nossas listas de tarefas e obrigações. Nós corremos tanto para fazer coisas para Deus que nos esquecemos de estar com Deus. A ansiedade de Marta não vinha do trabalho em si, mas do facto de ela ter perdido o foco no essencial. Ela queria que Maria fosse igual a ela, focada no visível e no passageiro. Mas Jesus não queria um banquete luxuoso. Ele queria corações abertos e atentos. A hospitalidade de Marta era importante, mas a adoração de Maria era urgente. Quantas vezes a tua rotina te impede de te sentares aos pés do Senhor para o ouvires? A nossa sociedade valoriza o barulho, a pressa e a produtividade constante. Jesus ensina-nos que o ativismo sem devoção torna-nos pessoas amargas e irritadas. Marta estava a servir ao Senhor, mas o seu coração estava longe da paz que o Senhor oferece. É possível estar na presença de Jesus e ainda assim estar com a alma cheia de ruído. O primeiro passo para o equilíbrio é reconhecer quando o nosso serviço se torna um fardo. Deus prefere a tua atenção total do que o teu esforço exausto e sem alegria. Maria entendeu que aquela oportunidade era única e que a comida podia esperar. O banquete espiritual estava a ser servido através das palavras de vida eterna de Cristo. Onde está o teu foco hoje? Na cozinha das tuas preocupações ou aos pés do Mestre? A resposta de Jesus a Marta foi cheia de ternura, mas também de uma verdade confrontadora. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, disse o Senhor com amor. Ao repetir o nome dela, Jesus estava a chamar a sua atenção para o estado da sua alma. Ele não condenou o trabalho de Marta, mas expôs a agitação interna que a dominava. Mas uma só coisa é necessária, continuou ele, simplificando toda a complexidade da vida. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A boa parte não era o descanso, mas a comunhão direta com a fonte da vida. Tudo o que Marta estava a preparar seria consumido e esquecido em poucas horas. Mas o que Maria estava a receber no seu espírito permaneceria com ela para sempre. Esta história ensina-nos que a nossa maior necessidade não é fazer mais, mas ouvir melhor. A ansiedade tenta convencer-te de que tudo depende do teu esforço e da tua correria. Jesus convida-te a confiar que Ele é o provedor e que o tempo com Ele nunca é desperdiçado. Escolher a melhor parte exige coragem para dizer não às distrações do mundo. Exige coragem para parar de se comparar com os outros e focar no que Deus diz de ti. Marta aprendeu que o seu valor não vinha da sua eficiência na cozinha. Maria aprendeu que o seu lugar era de direito na mesa do conhecimento espiritual. Se te sentes sobrecarregado hoje, ouve Jesus a chamar o teu nome com a mesma doçura. Ele quer aliviar o peso das tuas mãos e restaurar a paz do teu coração. Servir é bom, mas servir com um coração descansado em Deus
é transformador. A casa de Betânia tornou-se um refúgio para Jesus, justamente por causa dessa amizade. Mais tarde, veríamos Marta demonstrar uma fé gigante na ressurreição de Lázaro. A lição que ela aprendeu naquele dia produziu frutos de maturidade e confiança total. Não permitas que o muito fazer apague o muito amar na tua caminhada de fé. Reserva momentos de silêncio para te sentares e simplesmente ouvires a voz do Mestre. As tarefas nunca vão acabar, mas as oportunidades de intimidade com Deus são preciosas. Maria escolheu o eterno, enquanto Marta se perdia no temporal. Que possamos ter as mãos de Marta para servir, mas o coração de Maria para adorar. O equilíbrio cristão nasce desse encontro entre o serviço dedicado e a escuta atenta. Jesus continua a bater a porta da tua casa e da tua vida todos os dias. Abre a porta como Marta, mas senta-te aos seus pés como Maria. Nicodemos era um homem muito importante em Jerusalém. Ele era um mestre da lei e fazia parte do grupo dos fariseus. Apesar de todo o seu conhecimento, ele sentia um vazio no coração. Ele observava os milagres de Jesus e sabia que ali havia algo divino. Por causa da sua posição, ele decidiu procurar Jesus durante a noite. Ele não queria ser visto pelos outros líderes que odiavam o mestre. Nicodemos chegou com respeito e disse que Jesus vinha da parte de Deus. Mas Jesus não queria falar de títulos ou de posições sociais. Jesus foi direto ao ponto e disse uma frase que mudou tudo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ficou confuso e perguntou como aquilo seria possível. Pode um homem velho entrar no ventre da mãe e nascer outra vez? A primeira lição aqui é sobre a nossa mente limitada. Muitas vezes tentamos entender as coisas de Deus apenas com a lógica, mas a vida espiritual exige uma visão que vai além da carne. Jesus explicou que o novo nascimento não é físico, mas espiritual. É o nascimento pela água e pelo Espírito de Deus. Assim como o vento sopra onde quer, e você ouve o seu ruído, mas você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Jesus estava convidando Nicodemos a abandonar as suas velhas certezas. Ele precisava deixar de ser apenas um religioso para ser um filho. Muitas vezes estamos presos em regras e tradições que nos cansam. Mas o convite de Jesus hoje é para você ter um coração de criança, um coração que aceita ser transformado de dentro para fora. O novo nascimento é a chance de apagar o passado e recomeçar. Não importa quantos anos você tenha ou o que você já fez. Nascer de novo significa receber uma nova natureza divina. Nicodemos ainda estava tentando entender aquela revelação profunda. Ele percebeu que todo o seu estudo não era suficiente para a salvação. Jesus continuou a conversa, revelando o maior segredo do universo. Ele lembrou uma história antiga do povo de Israel no deserto. Assim como a serpente foi levantada para curar o povo da morte, assim o Filho do Homem deveria ser levantado para salvar o mundo. Foi nesse momento que Jesus disse a frase mais poderosa da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Essa é a essência de toda a mensagem que pregamos até hoje. Deus não enviou o seu Filho para condenar as pessoas no mundo. Ele enviou Jesus para que o mundo fosse salvo por meio dele. A salvação não vem pelo esforço humano ou por seguir leis rituais. A salvação vem por acreditar no amor que se entregou por nós. Nicodemos ouviu que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Eles amaram o escuro, porque as suas obras eram más e feias. Mas quem pratica a verdade vem para a luz com alegria e paz. A luz de Jesus revela quem somos, mas também revela quem podemos ser. A lição final desta conversa é sobre a coragem de mudar de vida. Nicodemos entrou naquela noite como um homem cheio de dúvidas. Mas as palavras de Jesus plantaram uma semente que cresceu devagar. Mais tarde veremos Nicodemos defendendo Jesus diante dos líderes. E no final, ele ajudou a sepultar o corpo do Mestre com amor. Aquele encontro no escuro trouxe a luz eterna para a sua alma. Você também pode ter esse encontro com Jesus agora mesmo. Não importa se você se sente velho ou se o seu tempo já passou. O novo nascimento é uma promessa que vale para todos nós. Deixe a luz de Deus entrar nos seus pensamentos
e no seu coração. Pare de tentar resolver tudo apenas com a sua inteligência. Entregue o controle da sua história para aquele que te amou primeiro. A conversa de Nicodemos prova que ninguém é tão sábio que não precise de Deus, e ninguém é tão pequeno que não possa ser transformado pelo Espírito.